Muitos de nós amamos os parques de diversões, montanhas russas, passeios, algodão doce e etc. Isso atrai milhões de convidados a cada ano. Muitos parques de diversões investem milhões para oferecer aos seus visitantes sempre novas atrações. Mas também há parques de diversão abandonados, que não vêm um visitante há muito tempo. Em nosso vídeo mostramos alguns exemplos de tais parques de diversão abandonados. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like e inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Discovery Island. O parque temático Discovery Island já fez parte da Disney World. Foi inaugurado em 1974 com o nome de Ilha do Tesouro. O parque, em uma ilha privada, se concentrava nas aves e na fauna. A ilha Discovery está localizada numa ilha em Bay Lake, Orlando, Flórida. A partir de 1989, o parque foi acusado de crueldade com os animais em várias ocasiões. A Disney nunca admitiu comportamento inadequado, mas garantiu melhorias no cuidado dos animais. O parque foi fechado em 1999, sob circunstâncias misteriosas. Presumivelmente, uma mistura de mau atendimento, altos custos de manutenção e a abertura de novos e maiores parques da Disney, como o Animal Kingdom, foi a causa do fechamento. Muitos prédios ainda hoje estão de pé, mas a natureza os cobriu. O maior prédio do parque na época, a clínica veterinária, também está lá ainda. Com excesso de vegetação, é claro. Tem até mesmo um refrigerador na clínica que ainda armazena remédios antigos. Spree Park. O agora abandonado Spree Park existiu de 1969 a 2001. Foi inaugurado em 4 de outubro de 1969 em Planterwald, com o Web Culture Park, e foi o único parque de diversões na antiga RDA. Além dos passeios, o Spree Park também realizou concertos regulares, entretenimento infantil e eventos de dança. Após a reunificação da Alemanha, o Senado Cultural de Berlim foi responsável pelo Spree Park. Então, durante a noite, o Departamento de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Senado decidiu colocar o Planterwald, onde está localizado o Spree Park, sob proteção paisagística. E isto significou que o parque acabou perdendo todas as suas vagas de estacionamento para visitantes. Como resultado, o número de visitantes caiu drasticamente e, eventualmente, o parque foi fechado. Desde então, ficou deserto. A natureza domina o local. Dade Park. O Dade Park já foi um parque recreativo em Flanders, Bélgica. O parque de 12 hectares existiu de 1950 a 2002. O parque teve suas origens em um grande parque infantil que o pastor Gaston de Weir abriu em 1950 na Vila Flamenga Ocidental de Dedizel, perto da sua basílica. O playground rapidamente se transformou em um parque familiar. Sua peça de exposição era uma ponte suspensa de 800 metros, a mais longa do seu tipo em um parque de diversões europeu na época. Com o crescimento do parque nos anos 70 e 80, as taxas de entrada acabaram sendo cobradas. Mas depois, houve problemas crescentes. Problemas financeiros, acidentes, questões de segurança acabaram levando ao declínio do Dade Park. Além disso, o parque logo não poderia mais acompanhar as enormes atrações dos grandes parques de diversões. Finalmente, o parque foi fechado no ano de 2002. Atlantis Marine Park. O Atlantis Marine Park foi construído em 1981 em Two Rocks, 60 quilômetros ao norte de Perth, perto de Allan Bones. O parque temático foi construído na pequena comunidade pesqueira e fechado apenas 9 anos depois, em 1990, devido a problemas financeiros. Os títulos compraram cerca de 20 mil acres de terra perto de Perth, nos anos 70, na esperança de que a rápida expansão de Perth também trouxesse um forte crescimento no turismo. 6 meses antes da abertura do parque, 7 golfinhos roas foram capturados no local e treinados para o parque. Quando 3 fêmeas de golfinhos nasceram no parque em 1988, o parque teve que construir um recinto maior para os golfinhos, pois agora havia novas regulamentações sobre a manutenção dos mamíferos marinhos. Isto causou grandes problemas financeiros para o parque. Os golfinhos foram finalmente soltos na natureza em um programa de reabilitação em 1992. Hoje, a área do parque está completamente abandonada e foi parcialmente vandalizada. O resto foi retomado pela natureza. No entanto, a escultura gigante de mármore que representa Netuno, com vista para o parque, foi restaurada e agora é um patrimônio australiano. O parque era uma característica importante do plano Yanchep Sun City de Allan Bond. Parque de diversões de Pripyat.
O parque de diversões de Pripyat está localizado próximo a Chernobyl. Quando o grande desastre nuclear ocorreu em 26 de abril de 1986, o parque ainda estava sendo concluído. Deveria ser aberto para as celebrações de 1º de maio. Isto nunca aconteceu. O parque foi inaugurado brevemente em 27 de abril de 1986, mas esta foi uma mera manobra de diversão pouco antes da evacuação da cidade de Pripyat e dos arredores. Além disso, o parque não havia sequer sido terminado. No entanto, naquele dia, pelo menos por um curto período de tempo, as pessoas visitaram o parque com entusiasmo. Hoje, o parque está solitário e abandonado na zona de exclusão de Chernobyl. Tudo está onde foi deixado. As atrações do parque de diversões estão enferrujando a cada dia. Parque Aquático River Country. Em 20 de junho de 1976, o River Country foi inaugurado como um dos primeiros grandes acréscimos ao Walt Disney World. Foi também um dos primeiros parques aquáticos do mundo a ser construído inteiramente em torno de um tema, Tom Sawyer Swimming Hole. Grandes toboáguas, um rio que podia ser atravessado com pneus, um grande lago, uma área de lazer, tudo estava lá. Além disso, havia um sistema de filtragem único. A água doce do lago Bay Lake foi purificada e filtrada e utilizada para muitas atrações do parque. Como o parque era mais alto do que o lago, foi garantido que nenhuma água não filtrada do lago poderia entrar no parque. Embora o River Country fosse uma verdadeira revolução quando foi aberto, na virada do milênio ele já estava ultrapassado. Consequentemente, o número de visitantes também diminuiu. Finalmente, em 2001, o parque foi fechado para renovação no inverno e nunca reabriu na primavera. A Disney anunciou inicialmente que o parque seria fechado pelo resto de 2002, mas permaneceu fechado durante os 2 anos seguintes. Depois, em 2005, a Disney declarou o fechamento oficial do River Country. A razão continuou sendo a especulação. Uma das principais teorias sempre foi que as amebas comedoras de cérebros haviam sido encontradas nas águas do parque. Esta teoria foi alimentada pela morte de um menino de 11 anos que, na verdade, morreu de meningoencefalite amébica, que ele havia contraído no parque. No entanto, este incidente remonta a 1980. Houve também 2 mortes por afogamento nos anos 80, mas isso também não foi motivo para o fechamento. Ao contrário, o River Country permaneceu permanentemente fechado porque, em algum momento, não conseguiu mais acompanhar seus irmãos maiores, especialmente quando as viagens foram severamente afetadas pelos ataques de 11 de setembro. A Disney não demoliu o parque após o seu fechamento. Eles simplesmente o cercaram e ele tem apodrecido desde então, deixando aquela área totalmente abandonada. Assombrado Parque de Diversões Takakonuma. Os parques de diversões eram muito populares no Japão nos anos 70. As atrações modernas fizeram deles uma ideia comercial lucrativa. Mokoto, o fundador da Takonuma Greenland Park, em Obara, também queria entrar neste negócio. Mas ele tinha que aceitar que estava além de seus meios financeiros para estabelecer um parque. Diz que a Mokoto escolheu um caminho diferente. Ele fez um acordo com Amanojaku, um demônio japonês. Este era um ser maligno com a capacidade de tornar realidade os desejos mais sombrios das pessoas. Ele prometeu a Makato que lhe forneceria os meios financeiros para construir seu parque se ele lhe desse sua filha em troca. Makato concordou. Se há alguma verdade nestes rumores, não sabemos. Pode muito bem ser uma lenda. O que é verdade é que a filha de Makato desapareceu após a inauguração do parque. E com isso o infortúnio tomou seu rumo. Embora o parque estivesse equipado com as últimas atrações, sua operação foi interrompida apenas alguns meses após sua abertura. A razão foi que Mokoto morreu misteriosamente. Mais de uma década depois, o parque foi reaberto. 13 anos depois, foi fechado novamente porque 6 pessoas haviam morrido no parque. Havia muitos rumores. Embora sempre se dissesse que era um fracasso técnico, amigos e parentes do falecido asseguravam o contrário e falavam de acidentes muito misteriosos. Até hoje, tudo o que ronda e sonda este parque permanece um mistério indecifrável. Parque temático japonês, As Viagens de Gulliver. O tema do parque japonês em Kamikuishiki foi As Viagens de Gulliver. Havia até mesmo uma grande estátua reclinável de Gulliver. O parque foi uma decisão de última hora do governo japonês para reavivar a economia nos anos 90. A localização do parque, bem aos pés do Monte Fuji, era perfeita para atrair milhões de hóspedes a cada ano. Entretanto, havia também uma floresta próxima chamada Floresta Suicida.
Os construtores do parque, obviamente, não haviam considerado isso em seus planos, porque era assustador o suficiente para abrir um parque de diversões bem ali, onde a maioria dos suicídios foram registrados no Japão. Foi também a sede da seita Aum Shinrikyo, responsável pelo ataque de gás sarin ao subsolo de Tóquio em 1995. Os residentes e visitantes de um parque aqui são constantemente lembrados do desastre. Não é um bom lugar para se divertir. Havia apenas alguns passeios no parque, e nem todos eles eram adequados para crianças. O destaque foi, na verdade, a enorme estátua reclinável de Gulliver. Não é de se admirar que o parque não conseguisse acompanhar os novos e modernos parques de diversões. Em outubro de 2001, foi fechado definitivamente. Como em tantos parques abandonados, a natureza mais uma vez tomou posse. A estátua agora tem muitos grafites e está rodeada de grama. As atrações do parque foram vítimas de vândalos. Boblo Island. O parque de diversões Boblo Island, em Bois Blanc Island, Ontário, foi inaugurado em 1898. Localizado na foz do rio Detroit, funcionou até 30 de setembro de 1993. Os residentes de Detroit também o chamavam de Coney Island da cidade. Além de inúmeros passeios, o parque também tinha o segundo maior salão de dança do mundo. Ele mantinha 5.000 dançarinos quando totalmente ocupado. Famosos foram os barcos Boblo, que levavam os visitantes de Detroit à ilha Boblo em um passeio de 5 minutos. Em 30 de setembro de 1993, o parque foi fechado definitivamente. Six Flags New Orleans. O parque foi inaugurado originalmente em 2000 como Jazzland. Após o processo de falência em 2002, foi assinado um contrato de arrendamento com a Six Flags. Após um investimento de 20 milhões de dólares, o parque foi reaberto como Six Flags New Orleans em 2003. As graves inundações causadas pelo furacão Katrina em 29 de agosto de 2005 levaram ao fechamento permanente do parque, que nunca mais foi reaberto. Várias diversões do parque foram salvas. Elas foram transferidas para outros Six Flags Parks. Os planos de redesenvolvimento do parque em Nova Orleans falharam. Desde então, está abandonado e em péssimas condições. Esses foram nossos exemplos de parques temáticos abandonados em todo o mundo. E vocês aí, meus amigos? Você gosta de ir para parques temáticos? Você já visitou alguns desses parques aí de diversões mencionados no nosso vídeo? Conta pra gente nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!